Salve família Caranda, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a notícia tá aí, né? Acabou falecendo aquela cantora, vocalista na verdade da banda Calcinha Preta, Paulinha Abelha, né? E a imprensa antes dela falecer tava falando muita besteira, muita porcaria. Hoje, infelizmente, a gente não pode mais fazer como alguns anos atrás, que a gente vinha aqui e colocava o nosso pensamento, as nossas ideias. Eu sempre tive o cuidado de, quando era um assunto que não é a minha especialidade, eu procurava algum profissional da área e colocava o que esse profissional falava. Hoje já não pode mais fazer assim. Hoje, se você for contra o que é chamado de consenso científico e der qualquer informação fora disso, essa informação é classificada como fake news, perigosa e você tem que ser banido. E não é mais apenas banido do seu canal, da sua página, se você tiver. É banido geral. Então, algumas coisas não podem mais ser ditas. Mas no caso dessa cantora específica, que infelizmente veio a falecer, foi dito que ela estava com podia ser um germe na cabeça. Teve até um jornalista também que se diz amigo dela, que também espalhou outras coisas, que ela não estava tão mal assim. Sempre enrolando o povo. A verdade é essa, né? Para que você não pare para pensar no que realmente possa ser, no que boa parte das pessoas acha que é. Eu acredito que daqui a uns tempos a gente vai lembrar desse período, né? Principalmente nós que acreditamos na vinda do nosso Salvador. E quando ele realmente reinar, eu acredito que a gente vai poder falar sobre esses tempos e dizer: você lembra naquele período que a gente não podia falar nada e que as pessoas estavam perdendo a vida e não podia nem se comentar. E esse é mais um caso. Eu resgatei aqui. Ela não tinha falecido ainda. Nesse vídeo que você vai ver, ele é do Cidade Alerta. E eu quero que você veja, preste muita atenção, porque o médico, ele meio que desmascara essas narrativas que estavam sendo criadas e que agora também vão ser, né? Você pode dizer tudo menos a verdade. A verdade, ela sempre dói e ela machuca. Então vai se inventar tudo, mas não vão dizer o que realmente pode ter sido. Eu também não estou dizendo que é, nem posso, mas preste atenção que você vê quando o médico aqui, ele fala de uma forma que dá para entender. Agora, com o repórter Lucas Moura, a gente vai mostrar para vocês o que... Lembrando que a moça não tinha falecido aqui até o momento dessa matéria. Eu estou trazendo essa matéria porque eu acho ela muito importante para você que é bom entendedor conseguir raciocinar. Vamos lá. Imprensa com os médicos responsáveis aí pelos cuidados com a cantora Paulinha Abelha. Mais uma vez, boa noite, Lucas. Mais uma vez, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham, Maria. E como você disse, de fato, muito do que aconteceu na coletiva eu já trouxe aqui, você falou no programa, mas nós separamos alguns trechos do que foi dito pelos médicos para que na voz dos médicos o público de casa possa entender de fato a situação, todo o contexto. Primeiro, eu gostaria de trazer um trecho em que os médicos falam sobre o estado neurológico dela. Como eu falei, uma situação grave e que eles... Eu quero que você preste muita atenção no que o médico vai falar, viu, família? Principalmente nessa parte neurológica. Veja bem. Ainda tentam entender e, claro, buscam reverter a situação. Vamos acompanhar. Ela chegou em coma, continua em coma, um coma grave, um coma profundo, um rebaixamento severo de sensório. A pergunta que todos nós fazemos aqui dia a dia é qual a etiologia ou quais as etiologias que justifiquem uma pessoa estar em coma numa escala que nós chamamos de escala de Glasgow, né? E essa escala de Glasgow, ela está em 3, que é a nota mais baixa que você pode ter numa escala de classificação de coma. Você está entendendo, família, aqui a gravidade, que é uma situação que nem os médicos estão sabendo lidar com ela. É uma coisa nova, entende, família? É isso que você pode prestar atenção nas palavras do médico. Inclusive, a própria fisionomia dele, ó. Olha, dá uma olhadinha, de espanto, ó. Tá vendo? Olha, quem já estudou pelo menos um pouquinho, né, de expressão facial, vê, ó, de espanto, ó. É uma situação totalmente nova, alguma coisa nova, e os médicos não sabem nem explicar. Porque é normal você entrar em coma assim, né? Levando uma pancada muito forte na cabeça, alguma coisa do tipo, mas do nada. Entende, meus queridos irmãos?
coisas nós conseguimos excluir. Eu aproveito a vocês da imprensa aqui para nos ajudar a desatar alguns nós. Foi vinculado em alguns meios de imprensa que ela tinha uma bactéria na cabeça. Essa informação é falsa, irreal e é fake. Nós não conseguimos... Na verdade, essa informação que saiu que ela tinha uma bactéria é uma tentativa de despistar você do que realmente pode ser. A gente, antigamente, quando podia fazer os vídeos, né, dando a nossa opinião literalmente, né, livre, sem sofrer censura, a gente pegou umas matérias, né, uns depoimentos, em inglês inclusive traduzimos, e era supostamente de agentes de, não vou dizer o nome para também não ser censurado, mas daqueles agentes que você vê em filme, né, que vestem roupas pretas, trabalham para governos importantíssimos, pronto, aqueles caras ali. Um segundo tinha saído da agência e estava dizendo que quando o sistema não consegue segurar uma verdade, que essa verdade vaza por algum motivo. Eita, acabei ligando só aqui sem querer. Quando essa verdade ela vaza, e se tem uma coisa dessa vida que você não consegue segurar é a palavra dita, não é? Não importa quanto você seja poderoso ou forte, se você tentar segurar a palavra que você disse, é simplesmente impossível. Depois que sai, já era. Então o sistema, né, ele tentou no começo caçar essas pessoas que sabiam da verdade, mas não dava certo. Essas pessoas sempre acabavam dizendo a outra ou guardando a informação em algum lugar. Depois de um tempo, ela sempre aparecia. Então o sistema desenvolveu isso a gente falando, né? O sistema desenvolveu um novo método que esse sim infalível. Distorcer a verdade com várias outras versões dessa verdade, cada uma mais absurda que a outra, para que as pessoas não mais sigam a verdade, não mais a escutem, mas escolham a que mais lhe convém. E é isso que você vê hoje. Vários assuntos foi feito isso. Você tem 4, 5, 10, 20 versões daquele mesmo fato e você escolhe o que você quer acreditar. E no fim das contas gera uma discussão e a verdade fica presa. E geralmente a verdade é a menos interessante, né? É a menos interessante da história. Então, o que o médico não falou aí com todas as palavras, mas foi isso. A mídia tentou fazer com que as pessoas não raciocinassem, criam uma teoria, que não é por acaso que isso é feito, família. Elas não querem que as pessoas comecem a fazer especulação. Então diz logo que foi uma bactéria, nossa, uma coisa incrível, né? Coisa de filme, né? Quando se imagina assistiu que a bactéria vai crescendo e acaba com a pessoa, né? Já mexe com o imaginário. Coloca isso aí, que as pessoas vão parar de fazer especulações do que pode ter sido. Olha lá, vamos lá. Isolar nenhum micro-organismo, seja ele viral ou bacteriano, que esteja causando o coma dela. Ela tem realmente uma encefalopatia severa, uma encefalopatia muito possivelmente de etiologia tóxico-metabólica, na cadeia de eventos que se seguiu a dano renal, dano hepático e, por último, lesão cerebral. Tá vendo, família? Hoje, o que eu poderia passar para os senhores é que ela está em coma profundo, numa escala de coma de Glasgow, que é a escala que a gente usa rotineiramente para monitorizar a coma de uma pessoa. Lembrando que eu separei essa matéria, esse trecho no caso, porque é o mais importante, o mais revelador e que provavelmente você não verá mais, tá certo? Até porque ela já faleceu e isso aqui foi antes dela falecer. O médico batendo a real do que estava acontecendo. Ela está em Glasgow 3, quando todos nós aqui dentro dessa sala estamos na escala 15, né? Então ela tem um rebaixamento severo do sensório. Bom, o importante era isso. Tá certo, meus irmãos? Mas que serve para a gente entender que muitas coisas estranhas estão acontecendo nesse mundo, meus irmãos. E essas coisas estranhas, elas estão sendo cada vez mais combatidas e omitidas, não é? Você pode até ver, você pode presenciar, mas você não pode falar. É triste a situação, fica aí meus pêsames para a família, para os fãs, não é? A gente tem o maior respeito sempre, qualquer pessoa que seja, ainda mais um artista, né, família? A vida humana, ela tem que ser sempre respeitada, sempre lembrada também com carinho. Tem a família dela, deixou aí. É uma coisa sem explicação, não é mais uma que vai ficar aí sem resposta, como tantas outras. O fato é que muitas pessoas têm perdido a vida assim do nada. Aconteceu agora também, na cidade inclusive da minha esposa, uma cidadezinha bem pequenininha aqui também. A pessoa estava boazinha e de repente teve esse problema, né? A gente não sabe o que é e nem podemos dizer o que a gente acha que possa ser, né? Mais ninguém vai afirmar nada, até porque não pode
Enfim, meus irmãos, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que é que vocês acham que está acontecendo com o mundo? Por que é que o mundo está tão estranho desse jeito? Por que é que tem tanta censura na informação? Por que é que a gente não pode falar mais o que é que a gente pensa, meus irmãos? Você acha mesmo que a opinião de uma pessoa em um vídeo na internet causa esse problema todo, que realmente tem que ser combatido? Você acha isso, meu irmão? Deixa aí nos comentários. A gente vê que o nosso alcance está sendo cada vez mais cortado, né? Porque a gente tem declarado coisas aqui, mostrado que o sistema como um todo não tem gostado. Eu não falo nem especificamente apenas dessa plataforma, eu falo do geral, né? Você vê que... Eu vou até fazer um vídeo para vocês depois, se eu tiver um tempo. É porque é tanto assunto importante, família, que fica difícil. Se eu fizesse 5 vídeos por dia, ainda não dava para falar de tudo. Mas depois a gente comenta aí sobre a mudança, né, de algumas redes aí, como a Jovem Panos, por exemplo, que era altamente bolsonarista e agora já está mudando. Eu vou explicar isso para vocês, porque é que está acontecendo, meus irmãos. Mas de antemão eu já digo que quando o barco ele começa a afundar, os primeiros a correrem são os ratos. Isso sempre foi assim. Enfim, as coisas estão acontecendo. Tudo isso para mim, no fim das contas, são sinais de uma forma geral. Sinais do período que a gente atravessa. Que eu não tenho dúvida que é o início das dores, meus irmãos. A gente está nesse período. Quantos anos vai durar isso? Os estudiosos da Bíblia mesmo discutem muito, né, sobre isso. Se são 50, se são 1000 anos, 200 anos. Tem muita discussão sobre isso. Não tem data precisa, né? Mas se é 10 anos, se é 1000 anos, eu não sei. Agora que eu creio que a gente está nesse início aí, no início das dores. Os sinais é gritante e é em toda parte. Você vê os sinais nas pessoas, no comportamento delas, na própria saúde dessas pessoas também, nas regras que estão sendo criadas globalmente, a mudança do comportamento da sociedade em geral, não só do indivíduo, além dos sinais da natureza, que é no céu, na terra, no mar, nos 3 reinos literalmente. E isso mostra, meus irmãos, que esse é o início das dores. É a hora de você se apegar mais com Deus, de você realmente ver o que é importante para a sua vida. Aproveite a sua vida, deixe de abrir mão de coisas que você gosta. Eu acho que esse é o momento da gente aproveitar melhor, né? A saúde que tem, a família que tem, que essas são de fato as coisas mais importantes. E não se priva não. Você está com vontade de comer, Davi, eu estou com vontade de comer um sorvete hoje. Coma, meu irmão, coma. Tem dinheiro não, compra o mais barato. Tem um Dudu que seja, mas aproveite, meu irmão. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, tá certo? Não, também não é, estou dizendo aqui, para você viver de forma irresponsável. Ah, vou encher a cara. Não é isso que eu estou falando. Não distorce as coisas. Você sabe o que eu quis dizer, né? Aproveite coisas saudáveis, aproveite sua família, porque se você vai fazer coisa que vai desgostar seu irmão, melhor não fazer, meu irmão. Melhor não fazer, né? Sua mãe vai ficar triste, sua esposa vai ficar triste com o que você vai fazer, então não faça. Agora, coisas boas, né? Que às vezes a gente abre mão, porque eu tô com vontade de ir na praça, mas não vou não, porque eu vou aproveitar para fazer isso aqui, para ganhar mais um dinheirinho. Não. Toma uma pausazinha, vai lá. Certo, irmão? A gente nunca sabe quando é nosso dia de ida, né? E do jeito que as coisas estão aí, meus irmãos, você tá vendo as pessoas agora tá dizendo alô até amanhã e de repente tá num caixão. É triste. Enfim, fiquem com Deus. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e tamo junto.